Rússia inicia a temível guerra, os alvos da Rússia e os motivos da guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu indícios da inteligência americana de que a Rússia atacaria as porções leste do país nas próximas 48 horas. Antecipando ao pior, o executivo ordenou que todos os reservistas ucranianos entre 18 a 60 anos fossem convocados para treinamento e prontidão por no máximo 1 ano e deveriam comparecer ao distrito militar mais próximo de suas residências. As ordens executivas de Zelensky impedem que militares reservistas deixem a nação e dá ao governo o poder de impor um toque de recolher. As evidências de uma invasão total pelas repúblicas eram muito claras. Apesar disso, a Rússia ainda negava o planejamento, declarando histeria anti-Rússia do Ocidente. Pois bem, o que o mundo mais temia aconteceu. A Rússia iniciou a guerra. Na madrugada desta quinta-feira, 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin dirigiu-se à sua nação, anunciando uma operação militar especial contra a Ucrânia. O discurso veio logo após sua decisão de reconhecer as regiões das repúblicas ao leste da vizinha em 21 de fevereiro e a assinatura de acordos de cooperação mútua entre a Rússia e as duas regiões. As forças russas lançaram um ataque militar massivo à vizinha, cruzando suas fronteiras e bombardeando alvos militares perto de grandes cidades ao norte e nordeste, como Chernihiv, Sumy e Kharkiv. Putin, durante o discurso que não se restringiu tão somente à Rússia, mas também ao mundo, disse não planejar ocupar a vizinha e exigiu que os militares ucranianos deponham as armas. Momentos depois foram relatados ataques a alvos militares ucranianos por toda parte, bombardeiros e tiros de artilharia sendo soados e caindo em solo. Uma invasão em grande escala havia começado. Pelo menos, até o desenvolvimento deste vídeo, 10 civis e 40 soldados ucranianos foram aniquilados e outras dezenas seguem hospitalizadas nas principais cidades satélites. O presidente ucraniano Volodymyr anunciou que a lei marcial estava sendo imposta em toda a Ucrânia e, em seguida, cortou todas as relações diplomáticas com a vizinha. O presidente americano Joe Biden anunciou na terça-feira, 22 de fevereiro, que as sanções econômicas contra a Rússia pegariam bancos estatais russos e outras instituições financeiras que sofreriam cortes de investimentos e financiamentos ocidentais, e proibiu todas as nações ocidentais a realizar novas transações com os russos. Um dia depois, Putin, falando no Dia do Defensor da Pátria, que marca a primeira convocação em massa para o Exército Vermelho em 1918, felicitou as Forças Armadas por seu profissionalismo e disse ter certeza de que defenderiam os interesses nacionais que são não negociáveis do país. Ontem, a Ucrânia havia solicitado a saída imediata de seus cidadãos que vivem na Rússia, afetando mais de 3 milhões de pessoas. Após declarar estado de emergência em todo o país, isso ocorreu após tropas russas, nas regiões das repúblicas, aproximarem-se das fronteiras, o prelúdio da invasão de hoje. Em paralelo a isso, a Rússia já havia evacuado autoridades na embaixada em Kiev e já havia baixado a sua bandeira. Dias atrás, o área militar mostrou uma fumaça branca e densa saindo do prédio dos diplomatas, sinal que documentos estavam sendo destruídos, medidas comuns e prevenção de vazamento de informações, tanto de espionagens quanto de planejamentos. Antes da invasão, Zelensky se dirigiu à nação e tentou engrandecer o espírito patriota dos cidadãos, medida comum durante guerra para encorajar ao máximo seu povo. Sem pânico, somos fortes e estamos prontos para qualquer coisa. Vamos derrotar todos porque somos a Ucrânia, disse Zelensky. Durante os ataques iniciais da Grande Rússia, sirenes e alertas soaram em toda a capital Kiev, que tem uma população de quase 3 milhões de habitantes. Como de costume, o ser humano nunca acredita nos sinais do caos e deixaram para fugir das regiões sob ataque ainda quando eram atacadas. O trânsito fez fila para deixar a cidade durante a noite e as multidões buscaram abrigo nas estações de metrô de Kiev. Vários países vizinhos iniciaram os preparativos para acolher um grande número de indivíduos. Mas o que e quem a Rússia teve e terá como alvo? A Rússia lançou pela primeira vez ataques à infraestrutura militar e às unidades de guarda de fronteira da Ucrânia. Em seguida, as forças ucranianas disseram que veículos militares russos cruzaram a fronteira perto de Kharkiv ao norte, Luhansk no leste, pela península ao sul e Bielo.
O presidente da Bielorrússia, Lukashenko, disse que os militares de seu país não estão envolvidos com os ocorridos, mas podem estar, se necessário. A Bielorrússia é uma nação aliada de tempos da Rússia, inclusive Lukashenko e Putin são amigos particulares. Há relatos que ambos realizam caças e festividades juntos. Muitos blindados russos foram vistos mais tarde nos arredores de Kharkiv, uma cidade de 1,4 milhão de pessoas. As forças russas também teriam desembarcado por mar nas principais cidades portuárias da Ucrânia, de Odessa, no Mar Negro, e Mariupol, no mar interno de Azov. No último domingo, a Rússia havia finalizado um grande exercício naval com suas frotas do sul sob Mar Negro, mas não havia autorizado a retirada. A Turquia, que faz fronteira com a Ucrânia, e a Rússia no Mar Negro, é contra as sanções americanas em princípio, mas classificou a medida da Rússia sobre o leste e principalmente no Mar Negro como inaceitável. No início deste mês, 6 navios de guerra russos e um submarino transitaram entre Dardanelos e Bósforo no Mar Negro, para o que Moscou chamou de exercícios navais perto das águas da Ucrânia. Sob a Convenção de Montreal de 1936, a Turquia, membro da OTAN, tem controle sobre os estreitos de Bósforo e Dardanelos, ligando os mares Mediterrâneo e Negro. O pacto dá a Ankara o poder de regular o trânsito de navios de guerra e fechar o estreito para navios de guerra estrangeiros durante uma guerra e quando estiver ameaçado. Porém, nada disso foi feito até o momento. Os vídeos que chegam do beligerante são assustadores. Muitas imagens não puderam ser transmitidas neste vídeo, mas algumas de Kramatorsk, Odessa e Kharkov revelam a situação. A leitura situacional por parte de Putin foi realmente sensível e estratégico. As constelações e satélites de navegação e reconhecimento russas, conhecidas como GLONASS, semelhante ao GPS americano, trabalharam incansavelmente nas últimas semanas para marcar os pontos ucranianos a serem destruídos. O exército ucraniano disse que o aeroporto internacional de Boryspil, em Kiev, está entre vários aeródromos que foram bombardeados, juntamente com quartéis generais e armazéns militares nas grandes cidades de Kiev, Dnipro, Kharkiv e Mariupol. O número de militares russos posicionados no leste subiu de 160 mil para 200 mil soldados e milhares de veículos blindados de combate em pouco tempo de deslocamento. E isso se deve à enorme infraestrutura ferroviária de escoamento que a Rússia possui, ligando todas as principais linhas a Moscou. Mas o centro e nordeste ainda são deficitários pelo frio extremo, mas a porção oeste, sul e noroeste são impecáveis. Putin lançou a Operação Militar Especial ao repetir uma série de alegações que fez esta semana, incluindo que o governo da vizinha foi responsável por 8 anos de mortes de civis no Grande Leste ucraniano. Ao que parece, segundo Putin, o objetivo do avanço é a desmilitarização e a desnazificação da vizinha. Zelensky rebateu as acusações e exclamou: "Como eu poderia ser já que sou judeu?" Neste momento, há muitas conversas na OTAN e nos bastidores do Conselho de Segurança, na tentativa de dar resposta imediata à invasão. Na República Báltica da Estônia, que faz fronteira com a Rússia, a primeira-ministra Kaja Kallas disse que vários aliados da OTAN que compartilham fronteiras com a Rússia concordaram em iniciar consultas sobre o artigo 4 da OTAN sobre independência ou território está sob ameaça. Segundo Kaja Kallas, a agressão generalizada da Rússia é uma ameaça para o mundo inteiro e para todos os países da OTAN. Os aliados ocidentais ucranianos alertaram repetidamente que a Rússia estava prestes a invadir, apesar das repetidas negações de Moscou. Foi então que Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Austrália e Japão se uniram em sanções contra as principais instituições russas. O presidente Biden disse que Washington e seus aliados responderão à invasão de forma unida e decisiva a um ataque não provocado e injustificado das forças militares russas, e o mundo responsabilizará a nação de Putin. Algumas imagens divulgadas da guerra mostram um grupo de helicópteros de transporte russos Mi-8 voando baixo, lançando contramedidas, flares e chefs, depois que um deles quase foi atingido por um míssil antiaéreo ucraniano. O que podemos observar nas imagens é que o helicóptero se esquivou do míssil que provavelmente foi disparado de um main pad por alguns metros. Os helicópteros operavam em Vyshgorod, a apenas 20 quilômetros da capital Kiev.
Lá em 2014, Putin lançou um ataque sobre a península da vizinha, após protestos de rua em massa que derrubaram o presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych. As repúblicas instáveis que tomaram formas e agora reconhecidas no leste foram tomadas. Desde então, mais de 14 mil pessoas foram ceifadas nas regiões por esses longos 8 anos, um dos motivos das medidas de Putin. Já há relatos de caças de combate sobre Kiev. Imagens foram gravadas por moradores locais e transmitidas a grupos e mídias especializadas das regiões. O premier alemão Olaf Scholz disse que o ataque foi completamente sem justificativa e chamou de guerra de Putin. Segundo ele, ficará claro que Putin cometeu um erro terrível ao desencadear este conflito e pagará um preço amargo por invadir seu vizinho. Peço a Putin que pare imediatamente o ataque, finalizou o alemão em tom nada amistoso e visivelmente frustrado em não conseguir negociar de forma conclusiva as conversas de pacificação com o presidente russo nas últimas semanas. O anunciado novo encontro de Putin e Biden tinha tudo para acontecer, caso a guerra não tivesse iniciado. Ficou claras as intenções da Grande Rússia avançar e dominar a política ucraniana e restabelecer a influência sobre a nação realinhada com o Ocidente. Os representantes permanentes dos Estados-membros da OTAN concordaram em reforçar as defesas aéreas, terrestres e marítimas no flanco leste da aliança. Os líderes da OTAN se reunirão nesta sexta-feira para discutir os próximos passos. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, disse em entrevista breve a jornalistas que as atitudes da Rússia não devem ser penalizadas somente com sanções econômicas. Um exemplo dessas medidas falhas foram observadas contra o Iraque e o Irã, que nada mudaram. Deve haver o uso da força em apoio aos ucranianos. Se hoje foi a Ucrânia, amanhã serão os países bálticos e o sistema internacional poderá ser rachado.